Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, meio-dia em ponto. E uma ótima tarde pra você que tá aqui no 100.9. Ó, tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar o nosso aplicativo pro seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Boa tarde, Júnior. Fala, Joandre, uma ótima tarde a você, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo pra você. E hoje temos uma convidada, a Arissa Miqueleto, que é veterinária homeopata. Já ouviu falar de homeopatia animal, Joandre? Já. E vamos... Diferente, né? Diferente. Vamos falar sobre isso. Arissa, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso. Olha, atenção, você que tem seu animalzinho aí, que de repente quer partir para um tratamento fora do convencional, posso dizer assim, né, Arissa? Isso, exatamente. A gente vai falar também de humanos, né? Tem um bom bate-papo pra você aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, meio-dia e 7. Esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. E hoje, recebendo a Arissa Miqueleto, veterinária homeopata. Bom, homeopatia e o sobrenome Miqueleto não é coincidência. Não mesmo. Ela é filha do meu querido amigo Dr. Tarcísio. Exatamente. Que tá ouvindo a gente agora, né? Que tá ouvindo, com certeza. Bom, ele médico homeopata, você médica veterinária homeopata. A homeopatia, ela tem a mesma descrição para os dois tópicos? Para os dois, né? Tanto a homeopatia humana como veterinária, ela não muda, né? Tanto na forma da gente pensar, né? De forma, né, medicinal, quanto do tratamento, né? Então, pra gente da veterinária, é como se a gente fosse um médico pediatra, tá, né? Em que a gente depende ali do tutor pra contar o relato ali do animal, né? E como é é sempre interessante, eu acho que eu perguntei pro Aracaque, quando o Aracaque veio aquele adestrador, né? Eu falei, Aracaque, como é que é essa comunicação com o cão no adestramento, né? Como é essa comunicação de uma homeopata com o animal? Então, eu gosto muito, assim, da homeopatia. Uma das minhas maiores paixões nessa medicina é a gente olhar e ter um olhar além do que está acontecendo, né? Então, muitas vezes, quando vem, né, no meu consultório, o tutor relatar ali a queixa, eu olho para o animal, eu entendo. É um dos primeiros pilares a gente olhar ali o animal e ver como ele está se comportando, né? Então, são pequenos nuances que passam despercebidos, né? E a gente gosta muito de detalhes, né? A gente gosta de detalhes, dos mínimos detalhes. Então, aquela coisa, talvez ele faz isso, eu não sei se é importante. É importante. Então, por isso que a gente consegue ter esse olhar bem abrangente pro animal, né? E também pro tutor, porque quando a gente cuida do animal, a gente também tá cuidando do tutor, né? Que a gente sabe que tanto a veterinária, a homeopatia em si, tá crescendo muito, né? Então, uma veterinária que tá crescendo com mais cuidado, com mais olhar, e a homeopatia carrega tudo isso, né? A homeopatia animal, ela surgiu ao mesmo tempo que a homeopatia humana ou não? É bem depois? Também. O criador, né, o Hahnemann, ele começou ali os estudos no finalzinho ali de 1700 e foi continuando. Exatamente. E foi ali, finalizou os estudos no século XIX, né? Então ele foi fazendo os estudos e com isso tem relatos de uso no animal, né? A experimentação foi feita em humanos, né? Humanos sadios, né? Que a gente fala que a experimentação no homem são. Então lá na época ele pegou um grupo de indivíduos, inclusive ele foi um dos criadores que fez o grupo controle, que hoje em dia é muito utilizado, né, em pesquisas, e deu uma dose única de cada medicamento. A partir disso, ele foi pegando os sintomas desses medicamentos, né? E por quê? A homeopatia, ela se baseia na lei dos semelhantes, em que o medicamento provoca os mesmos sintomas que é capaz de curar. Então, a partir dessa experimentação, foi se entendendo ali a farmacologia, né, dos medicamentos, o que eles causam e o que eles podem curar, né? Repete pra gente o conceito da lei do semelhante. Com certeza. É bem tranquilo. O medicamento é capaz de curar os mesmos sintomas que provoca. Então, dou sempre um exemplo bem prático, né? Você tá agora com dor de cabeça, tá muito ansioso e tá vomitando. Eu vou fazer uma repertorização de sintomas, que eu vou selecionar os sintomas, pegar bem certinho. Você tá vomitando quando nervoso? Você tá vomitando à tarde, né?
e aí eu vou pegar todos esses sintomas e vou achar um medicamento. Esse medicamento, ele vai provocar esses sintomas, né, na base. Então ele vai provocar essa dor de cabeça, vai provocar essa ansiedade, vai provocar esse vômito. Só que com a energia vital, ela vai modular esses sintomas e então vai curar. É o contrário da alopatia, né, da medicina convencional, que vai cortar esse sintoma. Na homeopatia a gente vai aumentar, mas aumentar por quê? Porque a energia vital que todo ser vivo tem vai combater ela, né? Vai reagir a esse sintoma aumentado, né? Então, basicamente a homeopatia vai tratar o indivíduo. Isso, exatamente. Vai tratar o indivíduo e a alopatia vai tratar só o sintoma ali. Isso, só o sintoma. E isso é uma das coisas mais legais da homeopatia, que a gente não olha só pro sintoma que está apresentando ali no animal, né? Então, por exemplo, o animal vem com otite. Aí a gente dá uma conversada, vê o que é essa otite, mas a gente vai entender tudo o que acontece. Então, junto com essa otite, vem um desequilíbrio no apetite. Ele não tá comendo tão bem. Ele tá mais ansioso ultimamente. Não, ele tá mais quietinho. Ele quer mais a minha companhia. Então, a gente pega todos esses sintomas, né? Que legal. E quando você falou que a consulta é muito detalhista. Eu me lembro, a gente falou fora do ar aqui, quando eu fiz a minha primeira consulta com o seu pai, durou mais de 2 horas. Exatamente. O animal também é assim. Também é assim. A primeira consulta geralmente dura em torno de 2 horas. Eu já aviso na mensagem, né? Quando eu vou fazer a primeira consulta, pra pessoa se preparar, né? Porque a gente tem que pegar todo o histórico detalhado. Como cada detalhe importa, então às vezes a gente tá conduzindo ali, tá pensando no medicamento, a pessoa lembra, acontece muito isso na consulta, a pessoa lembrar de um sintoma, é verdade, ele faz isso. Isso já muda todo o medicamento e já consegue, né, ajudar para construir a história, né? Qualquer detalhezinho é importante. Ele levanta, agora eu lembrei que ele levanta às 8 da manhã e começa a raspar a pata na entrada da casinha. Exatamente. Então, assim, por exemplo, né, pegando o mais comum que acontece, questão de vômito, por exemplo. O animal chegar, ele vomita. Se você for em um médico alopata, na medicina convencional, vai tratar só o vômito. Nós não, vamos entender desde quando ele vomita. Essa pergunta é muito importante, porque o desde quando pode ser desde a partida de um ente querido, desde uma mudança na dinâmica familiar, desde que acontece alguma coisa na vida desse animal que ele vomita. E aí a gente vai entender, vomita o que é que vomita, ele vomita algum conteúdo, o que ele vomita, em que horário ele vomita, porque às vezes vomita sempre às 7 da noite. E a gente vai colocar isso lá nos sintomas e tem um medicamento que só vomita às 7 horas da noite. Tá. Interessante a gente tentar entender o animal, né? Porque quando a gente perde um ente querido, né, Joandre? A gente consegue entender ali o que está se passando, a gente vai buscar uma ajuda, eu consigo ir atrás de uma medicação, eu consigo ir atrás do psicólogo, eu consigo ir atrás do terapeuta. O animal também sente as mesmas coisas, né? Do jeitinho dele. Ele só não consegue passar pra gente, né? Ele não consegue digitar ainda, tô precisando de ajuda. Exatamente. E eu pego muito essa questão, por exemplo, uma lambedura de pata, né? Que muitos animais também têm. Eles falam, é uma alergia, doutor, é alguma coisa. Eu falo, não, é um fundo emocional, muito emocional, porque hoje a gente, né, tem muita ansiedade, tem muita correria e eles acabam pegando essa correria da casa, essa correria das coisas, né, da dinâmica familiar. Então, assim, são esses detalhezinhos. Então a dinâmica familiar influencia muito. Muito, exatamente, muito. Inclusive, quando a gente inicia um tratamento homeopático pro animal, a gente recomenda um tratamento homeopático pro tutor também, porque é importante, né? Tanto para entender o tratamento, como para também ajudar ali no tratamento do próprio animal, né? Aí são medicações diferentes ou não? Medicações diferentes, porque é uma das coisas da homeopatia também. Cada indivíduo vai adoecer à sua forma. Então, assim, você, né, pegando aquele exemplo, você tá com dor de cabeça, tá ansioso e tá, né, vomitando. Eu também tô com os mesmos sintomas. Só que por esses detalhezinhos, eu acabo tendo outro medicamento que você. Então, assim, quase nunca, claro que existem, né, a gente pode estar com a mesma sintomatologia e acaba dando medicamento, mas quase nunca vai ser o mesmo. Então, cada indivíduo adoece de uma forma. Por isso que a homeopatia é tão individualizada, porque pega todos esses detalhes, né?
Quando a gente não consegue mudar essa dinâmica familiar, a homeopatia também vai conseguir ajudar esse animal? Ajuda, porque assim, né, temos a questão de mudar medicamentosamente, né, de uma forma de medicamento ali, e tem a questão de mudar ali a prática, porque a prática também às vezes acaba atrapalhando no tratamento. A gente chama de obstáculos à cura, né? Então às vezes tá ali um animal na dinâmica familiar ali, tá tendo muita briga na família, tá tendo muito desentendimento, o animal começa a ficar ansioso. Ele somatiza tudo isso. Somatiza tudo isso. Então, assim, se às vezes não parar esse conflito familiar, o animal também não vai melhorar, né? Então. Mesmo que eu não brigue na frente dele. Mesmo que não brigue na frente Imagina, dele. vou brigar escondido do meu filho. Eu vou brigar escondido do meu cachorro. Ele tem uma sensibilidade para pegar essa desarmonia? Tem. E a gente, inclusive, temos um sintoma nos medicamentos que a gente pega isso, né? Que é a compassividade. Que é quando o animal ele fica triste, ele fica compassivo com aquele tutor que também tá triste, né? O animal, uma pergunta bem pra gente viajar. Sim. O animal, ele apenas sente e fica frustrado com tudo isso? Ou na cabecinha dele ele tenta mudar e intervir? Fala assim, vamos parar de brigar aí, gente? É muito difícil porque infelizmente a gente não pode falar por ele, né? Mas ele sente sim. O que a gente entende dentro da homeopatia, né? É que cada um, como todos os seres humanos têm essa energia vital, né? Essa energia vital, ela não tá só dentro do nosso corpo. Nós estamos emanando ela aqui, né? Então, assim, eu aqui estou emanando meu campo eletromagnético, você também. Então, nós estamos interferindo. Se eu estou desequilibrada no meu campo energético, eu vou desequilibrar o seu também, se você tiver receptivo a isso. E no animal é a mesma coisa. Então, só de estar ali desequilibrado o campo eletromagnético do tutor, já passa para o animal. Então, por isso, novamente, a gente pede, sim, orienta, olha, seria legal um tratamento homeopático também. Porque a pessoa entende, a pessoa consegue entender e também se tratar para ajudar o tratamento do animal. Me lembrei agora do meu amigo Zé Godinho, irmão do André Godinho, que processo de cura pela energia, me fugiu agora o tratamento. Puxa vida, fugiu do nada agora. Processo de cura pelo tratamento da energia, Reiki. Existe Reiki para animal também ou não? Existe. Olha só. Existe Reiki, é super legal também, a gente recomenda, né? Como auxiliar do tratamento, né? É super legal. Eu não faço, mas é bem legal. Funciona bastante também. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta, né, Joandre? Se você tiver dúvida, pode mandar pra cá no 3440-1009. Daqui a pouco a gente volta conversando com a Aressa aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:26. Esse é o Radar Música e Conversa Boa. E hoje, recebendo a Aressa Micheleto, veterinária homeopata. Aressa, a homeopatia animal para pet, né? Falando de cão e gato, ela vai servir desde se eu chegar lá com um dogo argentino, se eu chegar com um chihuahua, eu posso tratar qualquer raça. Qualquer raça, tanto, né? Eu trato mais na minha rotina clínica tanto o cão quanto o gato, né? Mas qualquer raça, né? Independente de peso, como ocorre muito na medicina convencional, né? Então a gente independe de peso, independe de espécie, vai sempre pegar aquilo, todo o desequilíbrio do animal. O desequilíbrio mental e o desequilíbrio físico. Seleciona os sintomas mais importantes e a gente acha o medicamento. E outra coisa legal de ressaltar da homeopatia é a administração dela. Principalmente na linha que eu trabalho, né? Na linha unicista. Em que a gente só utiliza um medicamento por vez. Né? Então isso já não leva aquele estresse de utilizar vários medicamentos várias vezes por dia. Nós utilizamos em doses mínimas esses medicamentos. E também é uma forma legal de administrar, porque é tudo oral. Então nada vai ser tópico. Então não vai ser nada com spray na pele, com spray no local ali. É tudo ingerido, né? Não nada injetável, inclusive. Então, a gente tem as fórmulas dos glóbulos, né? Que é muito conhecido na homeopatia, né? As bolinhas de açúcar. Nós podemos diluir em meio copo de água, em uma colher de água, sempre em água. E a partir dessa água diluída a gente vai dar o medicamento, né?
Então é super legal, porque muitos animais, eles têm dificuldade de ingerir o comprimido, de injetar alguma coisa, tem muito medo, né? A gente pega muito medo desses animais, né? Então, com a homeopatia a gente já não tem isso, porque como que é só ali, aplicar ali na boca mesmo, não precisa nem ingerir. Desde que tenha contato com as mucosas da boca, já faz efeito. Já a energia vital já capta aquilo e já faz efeito, né? Tem raça que ajuda, não vou falar raça, né? Tem animal que ajuda, né? Tem animal que praticamente fala, cadê meu remédio? Exatamente. E tem animal que fala, você tá vendo com o remédio, né? Exatamente. Vamos sofrer um pouquinho agora. Exatamente. Aí tem que ter um pouco mais de trabalho com esse tipo de animal. Eu tenho lá em casa meus exemplos, né? A minha gatinha, quando eu vou dar medicamento pra ela, só de eu estar ali agitando, né, com a colherinha no copo, ela já vem. Ela já vem sozinha. Olha. Ela até toma do copo mesmo, assim, se deixar, sabe? Agora tem minhas cachorras que já são desconfiadas. Então aí eu coloco em um sachêzinho pequenininho, assim, bem quantidade pouquinha mesmo. E aí elas lambem e pronto, já faz efeito. O tratamento tem efeitos colaterais? Não tem efeitos colaterais, né? Não como os convencionais. Eu digo assim que o único efeito colateral da homeopatia é você dar um medicamento em que ele não é o correto para o momento, né? Então, como eu disse, como a gente faz a seleção dos sintomas para achar o medicamento, se a gente der um medicamento errado que cubra parcialmente ali os sintomas, aí vai ser uma coisa não muito legal. Porque volta naquela lei dos semelhantes. Como o medicamento ele cura os mesmos sintomas que ele causa, se a gente dá um medicamento errado, ele vai causar aqueles sintomas. Então vai voltar uma doença, né? Uma dúvida muito frequente, para muita gente é a mesma coisa. Homeopatia, remédio homeopático e floral, é a mesma coisa, não é? Quais são as diferenças? Não é, esse é um grande mito da homeopatia, né? Que eu pego assim, nossa, quase 90% das vezes, né? Em que a pessoa fala, olha, eu já dei homeopatia pro meu animal, não funcionou e tal. E aí você vê que é uma homeopatia muito diferente, porque ou é aquela homeopatia de remédios prontos, né? Na farmácia, em que não é a homeopatia tradicional, né? Ou é um floral, né? Então, o floral é muito diferente. O floral, o fitoterápico não é homeopatia, são medicinas diferentes. São seleções, usam-se, né? Seleções diferentes para entender o medicamento, para achar o medicamento, e é totalmente diferente. Então, a homeopatia, eu sempre gosto muito de ressaltar, é diferente do floral. Homeopatia é uma coisa, fitoterápico ou outro tratamento é outra coisa, floral é outra coisa, né? Você disse de uma linha que você adota. Quais são as linhas da homeopatia? Então, nós temos assim, a gente consegue dividir em 3 principalmente, né? E dentre dessas tem várias, né? A unicista, que é o que eu trabalho, em que nós utilizamos somente um medicamento por vez, né? O pluralismo, em que utiliza-se um medicamento, por exemplo, de manhã, outro medicamento à noite, né? Tem essa interação medicamentosa. E o complexismo, em que fazem complexos de remédio. Então, utiliza 3, 4, 5 remédios juntos, né? Que é os muito comumente encontrados nas farmácias, por exemplo. Tanto na farmácia homeopática, como nas farmácias comuns. Por exemplo, tem marcas, né? Que tem ali já certinho, Sinomed, sabe? Coisas que ali já vão tratar específico o sintoma. E aí já foge do tradicional. A homeopatia que eu trabalho é a tradicional, do Hahnemann mesmo. A gente pega todo o escrito do Hahnemann, tudo o que ele fala e faz a homeopatia, que é uma homeopatia mais simples, né? Uma homeopatia mais tranquila. Porque quando a gente faz essa homeopatia unicista, a gente entende o que está acontecendo e utiliza um medicamento. Se não deu certo, a gente sabe que é aquele medicamento que não deu certo. Então a gente volta e vai fazendo assim. Legal. Bom, quem tiver acompanhando aí, está no Instagram, né? Sim, sim. Lá deve ter vários exemplos, né? Qual que é o teu Instagram? Meu Instagram profissional é o Similia Vet. Lá eu falo um pouquinho sobre homeopatia, posto conteúdos informativos sobre homeopatia também. Então, quem quiser me acompanhar por lá, super válido. Você é especialista em pets, mas há tratamento para grandes animais também? Também. Inclusive, é um dos mais famosos na homeopatia. Só que é uma homeopatia, né, diferente da linha que eu trabalho. Então, é uma homeopatia voltada mais para os sintomas, né? Então, usa bastante
em rebanho, não individualizado o tratamento, né? Então, o rebanho tá com aquela determinada doença, dá um remédio pronto, homeopático pronto, para aquele rebanho, né? Então, é bastante. Se você perguntar para os zootecnistas, para veterinários da produção, eles vão falar que usa bastante. No jargão popular, muitas pessoas falam sem saber. Olha, tem que ser em doses homeopáticas, hein? ela tá procurando falar aqui, tem que ter paciência. Paciência, exatamente. O tratamento, o tempo de tratamento. Tem gente que acha que a homeopatia vai resolver ali na hora. E não é assim, né? Não é assim. A gente tem sempre que pensar que aquele tratamento, quando a gente fala de um crônico, né? Que vem ocorrendo há muito tempo. Ele acontece devagar, né? Devagar e vai aumentando. E o tratamento e a cura, inclusive, tem que ser assim, devagar, porém progressiva, né? Então, não tem como a gente querer sanar um problema que apareceu há anos de um dia para o outro. Vai estar errado, né? A gente vai estar cortando aquele problema e não é isso que a gente quer. A gente quer resolver da base. Então, por isso que erroneamente falar que a homeopatia demora. Não é que ela demora, é que tem que fazer certinho o tratamento, né? Para ela conseguir evoluir com calma e evoluir bem, né? E em doenças agudas, né, que ocorrem, por exemplo, de um dia para o outro, nós também podemos tratar. E ela é muito eficiente. Chega a ser, assim, uma das mais eficientes, né? Ela chega a melhorar na hora, chega a melhorar de um dia para o outro, mas por quê? É uma doença que surgiu de um dia para o outro, então a gente respeita esse tempo. Agora, se ela demora para surgir, aí a gente vai tratar de outra forma. E o custo, Aressa, costuma ser mais alto, mais baixo do que o convencional tratamento? Muito, muito mais baixo. Eu acho assim, o tratamento homeopático é um dos mais econômicos, inclusive, porque como a gente utiliza só um medicamento por vez, então só vai ser aquele medicamento. O medicamento eu acho que custa em torno de R$30, R$35, né? Então, assim, e em glóbulos eles duram muito, muito, muito tempo. O medicamento homeopático não tem validade. Ele só perde a sua validade se ele estiver perto de eletrodomésticos, se ele tiver com contato com o sol, o tempo, aí ele perde a validade. Mas fora isso, né, como a gente dilui ele, então ele, dura muito, muito mesmo. E assim, fora que também, como é um tratamento que a gente só vai tomar, né? Só vai ali dar para o animal tomar, então não tem que comprar um outro, por exemplo, pro spray, não tem que passar uma outra coisa e comprando vários medicamentos para tratar aquele sintoma, né? Não. A homeopatia, ela trata tanto mental quanto físico, então é um medicamento só, né? E também gera muito menos lixo, né? Como é um medicamento que vem em um vidro e você utiliza ele não tem aquele lixo gerado pelos comprimidos, né? Toda aquela coisa de descarte que tem que descartar certinho para não ter ali a poluição, né, do ambiente. Exatamente, não tem nada disso, né? Já aconteceu de você receber um animalzinho e você perceber e falar pro tutor, eu acho que não é comigo não, hein? É com você. Acho que não é com o animal, é com você. Procura meu pai. Olha, pior que assim, né? A gente obviamente não pode falar, né, assim, mas assim, é aquilo que eu falei, a gente orienta sempre a procurar, né, um tratamento, porque dentro da conversa que a gente tem na consulta, como ela é muito ampla, a gente acaba percebendo a dor da pessoa também. Porque a dor da pessoa é a dor do animal e a dor do animal é da pessoa, né? Então a gente orienta sempre a procurar um tratamento homeopático. Porque a gente vive isso, né? Eu falo muito, eu não só faço o tratamento homeopático para os animais, eu também utilizo. Né? Eu sou tratada a vida inteira em homeopatia, ainda me trato a vida inteira em homeopatia, né? Então a gente recomenda aquilo que a gente quer pra gente, né? Já aconteceu de você receber um paciente ali, um animalzinho, e colocar a mão na cabeça e falar, meu Deus, isso vai dar trabalho, que ele derrubou teu consultório. Olha, os agitados dão um trabalho, viu? Dão. Mas olha, é muito gratificante receber uma notícia depois, né, do doutor falando, olha, tá mais calmo, tá mais tranquilo, né? Tá melhorando. É assim, é aos poucos. Então, coisas que fazia, por exemplo, antes comia muito assim, né, excessivamente, até engasgava para comer. Hoje tá esperando para comer. Senta, vê o potinho. Então, é muito legal assim, né? Então, assim, cada paciente é um desafio porque ele tem uma história e a gente tem que respeitar essa história para entender o tratamento, para conduzir o tratamento, né, certinho. Quais são as raças mais agitadas?
A gente vê, olha, as clássicas, né? Um labrador, um golden, os vira-latas bastante, viu? Caramelinho. Esses são nossa, demais, viu? Então essas são as raças mais agitadas, né? Mas assim, é aquilo, né? Tem um cachorro 8 e 80 também, ou muito agitado ou muito tranquilo, né? Então a gente pega tudo isso dentro também. da própria raça pode ter isso. Ah, pode, com certeza. Por exemplo, tinha um beagle que comeu na vida dele 8 casinhas. Não, exatamente. E a mãe dele era absolutamente tranquila. Exatamente. E a gente tem que entender, né? Por exemplo, que nem você deu esse exemplo. O que aconteceu, né? Desde a história dele para ele ser agitado, pode ter acontecido alguma coisa. Então, no tratamento a gente vai buscar desde quando é muito importante. Será que o dono do Beagle é agitado? Então, exatamente, já tem isso. Vai lá, e aí, né? A energia vital ali tá batalhando. Pode ser. Eu só não comia casinha. Mas era um Beagle geminiano. Tá vendo? Tem isso também. Ainda mais, né? Quanto tempo de consulta para um animal? Ou depende, mas tem um tempo mínimo de consulta? Olha, eu agora, né, eu costumo, né, pegar uma média em que a primeira consulta mínimo é 2 horas. Não tem como sair disso, né? Porque desde que sim, tanto o animal bebê, né, um filhotinho, quanto o mais idoso ainda mais, né? Mas pelo menos umas 2 horas na primeira consulta. E aí o retorno varia entre 1 hora, 40 minutos, é mais tranquilo, porque a gente já vai selecionar os sintomas que a gente tá procurando no tratamento, né? Rápido break, daqui a pouco a gente volta conversando com a Aressa aqui no Radar da Prever FM. Prever FM, 12:42. Voltamos aqui com o Radar até 1 da tarde, música e conversa boa. E hoje recebendo a Aressa Micheleto, médica veterinária homeopata. Aressa, nem preciso perguntar porque você escolheu a homeopatia, né? Exatamente. É uma história, assim, muito legal, né? Porque, assim, a gente costuma dizer que ou a pessoa, ela nasce vitalista ou ela nasce mecanicista. O que é isso? É uma forma só da gente dizer de quem entende, né? Compreende a existência da energia vital e quem não compreende, né? Quem não compreende vai para a medicina convencional. Quem compreende vai para as outras medicinas, como a acupuntura, né? O reiki, como a gente tinha falado, né? Medicinas que mexem com a energia vital. Então, assim, eu tenho um irmão, né? Que ele é médico também. Ele já foi para a área da medicina convencional. E eu sempre, assim, perguntava, questionava pro meu pai, falava, pai, o que é energia vital? Que ele falava, né? Do medicamento que tem energia, Eu falava, pai, o que é energia vital? Ele me explicava e eu ficava com aquilo na cabeça. E aí eu ficava entendendo, queria entender, queria compreender. E aí eu fui fazer a homeopatia, a veterinária, né, inicialmente. Fiz uma faculdade totalmente voltada para medicina convencional, né, como é a tradicional mesmo. Só que eu sempre ficava me questionando que eu queria algo mais, né, que eu não queria ver aquele sofrimento de ter a medicação, de ter internação, de ter todo aquele processo, né. E aí no final da faculdade eu tive a felicidade de conseguir encontrar um professor da USP, né, que ele é homeopata. Fiz os estágios, fui tendo mais contato com todo esse mundo e hoje, assim, sou extremamente realizada na profissão. Você fez USP? Eu fiz Unesp, lá em Araçatuba. Isso. Você acha que você percebeu dentro do curso, eu não sei se na medicina veterinária também é a mesma coisa, a medicina tradicional, ela olha meio assim, meio torto para homeopatia? Com Tem certeza. Isso? Olha, vou falar para você, a homeopatia, desde que ela surgiu, né, ela foi constantemente perseguida. Desde lá, né, de 1800 e pouco, tudo, o Hahnemann, que é o criador da homeopatia, né, ele criou a homeopatia para contrapor a medicina convencional, que naquela época já era igual a mesma coisa que acontece hoje. E desde isso ele foi muito perseguido, tanto é que ele publicou o último livro dele
Não foi ele que publicou, ele já tinha, né, falecido. Quem publicou foi a esposa dele, né? Porque ele foi tão perseguido que ele foi se escondendo, né? Tendo que se esconder ali para sobreviver. Porque foi uma medicina que começou a dar certo, diferente da convencional, né? E hoje a gente tem muito, assim, as pessoas falam, é pseudociência, tem que acreditar. Não tem que acreditar, é que é uma forma diferente da gente pensar, é uma outra medicina. Assim como a convencional. Existem estudos, existem, né, toda a parte científica, a homeopatia também é ciência, né? E a gente tem resultado para comprovar isso. Só que é uma coisa diferente, é uma maneira diferente de pensar, né? Então, hoje em dia, a gente está conseguindo comprovar a existência dessa energia, né? Dessa energia vital que a gente fala, né? Me corrija se eu estiver errado na minha percepção. Até algumas décadas atrás eu via um abismo de relacionamento entre uma medicina e outra. Isso. Hoje me parece que esse abismo diminuiu, mas tem uma cerca ali ainda. Exato. Tem um muro para pular. Exato, exatamente. Diminuiu, estreitasse os laços, porque tem outras linhas que não é a minha, né, que eu trabalho, mas que utilizam o tratamento homeopático com o convencional, né? Então dá para se utilizar. Na minha linha, a gente não utiliza, porque como eu tinha dito antes, a gente utiliza os preceitos, né, os conceitos do Hahnemann, lá de trás, né, que ele fez. E lá atrás ele já falava, né? E se a gente for pensar, são medicinas opostas, né? Porque a homeopatia, ela vai na lei dos semelhantes, né? Então, o medicamento, ele provoca os mesmos sintomas que é capaz de curar. Agora, a alopatia, ela vai cortar aqueles efeitos. Então, um anti-inflamatório, um antibiótico, um analgésico, ele vai cortar aquele efeito. Então, são medicinas opostas, né? Se a gente utilizar as duas, uma vai estar atrapalhando a outra, né? A homeopatia, ela é destinada só para doenças crônicas ou doenças de baixa complexidade, para tudo? Então, de repente, um animal que começa a produzir a famosa ramela, a famosa lágrima ácida. Desde esse problema até um mais complexo, como uma otite que pode se tornar uma infecção. Exato. Tratamento de câncer, por exemplo. Nós podemos utilizar só homeopatia, sem problema algum. Né? Nós temos medicamentos, temos escalas diferentes, né, que a gente utiliza para que seja um medicamento mais suave, um tratamento mais suave, né? Porque uma coisa muito importante para a gente entender é que o medicamento, ele é energia. E o medicamento, que é energia, vai tratar a energia vital do paciente. Então, uma energia contrabalanceia a outra. Se a gente entrar com um medicamento que tem muita energia para aquele paciente que, por exemplo, que está com câncer e não está com tanta energia, então não vai dar certo, né? Ele vai piorar, vai ter uma agravação. Então, a gente entende, vê a qual escala vai usar e utiliza a mesma energia, tanto no medicamento quanto para o paciente, né? Ali, para eles igualarem a energia, né? Você disse que os tratamentos eles não se conversam, um vai atrapalhar o outro, mas de repente eu tenho um animalzinho que faz uso da homeopatia, ele pode fazer acupuntura, por exemplo? Pode, claro. Aí se conversam. Isso, se conversam. Mas assim, desde que não trate só o sintoma. Se estiver fazendo, por exemplo, uma acupuntura para uma displasia, né, para um rompimento de um ligamento, aí a gente não vai estar falando a mesma língua. Aí, porque a gente vai estar concentrando todos os esforços e entendimentos no sintoma. A gente não quer isso, a gente quer tratar o animal como um todo. Quem responde mais rápido, gato ou cachorro? Olha, muito difícil falar. Na verdade, os dois respondem, né? O responder é muito do indivíduo. Tem animais que respondem de um dia para o outro. Tem animais que demoram para responder. Né? Então, a gente dá, dentro da minha linha, muito dose única, que é quando a gente dá só uma vez o medicamento e espera, né, a reação acontecer. Tem animais que ficam 2, 3 meses sem medicamento. Tem animais que precisam todo mês estar tomando medicamento. Então, assim, demora muito, assim, é muito relativo o tempo de resposta. Assim como qualquer outra medicina, né, da convencional.
É mais fácil dialogar com o gato ou com o cachorro? Olha, o pra gato... saber se tá dando resultado. Eu vejo, assim, que o gato, ele tem mais peculiaridades, assim, né? O tutor de gato consegue pegar mais ali as peculiaridades. Porque o cachorro... Que era o contrário. Então, é porque o gato, ele é mais minucioso, ele é mais detalhista mesmo, né? Mas, assim, tanto um quanto o outro, da questão de resposta é a mesma, né? E você tem pacientes, qual o número? Mais gato, mais cachorro? Atualmente eu atendo mais cachorro. Mais cachorro. Mas assim, eu queria trazer aqui, inclusive, a questão da homeopatia para gatos, porque gatos têm muito, assim, é uma complexidade muito grande de dar um comprimido para um gato, né? Tem que fazer toda uma manobra, é estressante, não é legal. Então, a homeopatia, como que é só ali, eu coloco, por exemplo, para minha gatinha, no sachêzinho. Coloca um pouco o sachê, ela lambe e assim, não precisa de muito, né? Porque ela vai, como eu disse, no copo direto. Mas assim, é muito tranquilo, né? Essa questão. Então é muito, muito tranquilo, é muito legal. Se você colocar o sachê, ele não vai sentir a diferença no gosto, né? Não, porque é água, né? Então, mas ele fica com o trauma de ter um medicamento, né? De, por exemplo, ser amargo, de ter que engolir alguma coisa, mas é água, né? A gente dilui em água, né? O meu cachorro, ele dava um baile, Joana. Meu cachorro colocava o remédio na ração. Ele comia toda a ração e deixava o remédio lá. Aí depois falava assim, não, coloca na salsicha, bem enterrado. Enterrava na salsicha, ele ia lá, mastigava. Quando chegava no finalzinho, ele cuspia a medicação e olhava pra mim aqui. Falei, aí, trouxa. Bem isso. A medicação, o animal, ele já vem com esse preconceito com a medicação, né? Ele sabe diferenciar. Ele sabe diferenciar, exatamente. Que legal. Larissa, para quem tá acompanhando a gente, tem o teu Instagram lá. Isso. Lá tem casos práticos do dia a dia. Tem o seu contato lá. Tem meu contato, inclusive posso, se permitir, eu posso passar aqui também. Claro. É 14 99881 9681. Repete pra gente. 99881 9681. Que é o meu contato profissional lá, quem tiver interesse em ter o tratamento, né, da homeopatia para o animal pode conversar comigo, eu explico mais sobre o tratamento, explico como que o tratamento vai se dar, né, com as queixas do animal ali, né, no meu Instagram eu posto ali meus casos clínicos, posto ali o dia a dia, né, dos animais, né, então é super, super legal, né, eu, assim, criei esse Instagram. E eu tô aqui hoje, inclusive, porque eu sinto muita dificuldade e falta de informação da homeopatia, né? Como eu disse, as pessoas confundem muito homeopatia com floral, ou acham que homeopatia é aquela que tá ali na farmácia de remédio pronto, ou aquela, não, homeopatia só tem que acreditar, e não é assim. Então eu tô aqui hoje para informar mesmo as pessoas, né? Para trazer essa informação, né? Trazer, assim, até um aconchego, né? Porque às vezes as pessoas ficam só num tratamento convencional, o tratamento convencional não dá certo e existem outras possibilidades, né? Você não pensa em escrever alguma coisa para aumentar a literatura? Eu penso. É que assim, né? Agora eu tô me especializando bastante, tô fazendo pós-graduação, já fiz uma, vou iniciar outra agora, né? Então, assim, primeiro eu vou me especializar, mas depois, futuramente, com certeza, vou aumentar a literatura. Que falta, né? Falta bastante. Falta porque é aquilo, né? Tanto do interesse, né? Porque é difícil, né? Não tem um patrocínio muito grande a homeopatia, né? Como as demais medicinas, né? Então, falta as grandes indústrias farmacêuticas, né? Que comandam o mundo. Exato, falta esse incentivo financeiro, né? Então, quem produz hoje é porque tem um incentivo financeiro, né? Então Quem que é a grande referência no país? Na literatura. Na literatura, assim, eu posso, né, puxar bastante a sardinha aí pro meu professor, que é da USP, né? Que é o Nilson Benites. Ele tem bastante produção, né? Ali literária, tem livros. E assim, vários outros médicos homeopatas que fazem, né? Mas ele, nossa, contribuiu muito aí até hoje, né? Como são feitos os medicamentos homeopáticos? Interessante isso, boa. Então, temos vários tipos, né? A minha, que eu trabalho na minha homeopatia unicista, a gente utiliza 2 escalas, né? A escala centesimal, que é a mais conhecida, e a LM, que é a milesimal. Então, a centesimal, nós fazemos
várias diluições e cada diluição é feito um agito do medicamento. E esse agito vai dando a energia do medicamento, né? Então, quando ele fica pronto, ele tem uma determinada diluição e uma determinada energia, que é a potência, né? Então, quanto menor a potência, mais energético é esse medicamento, porque ele foi menos diluído. E quanto maior a potência, ele é menos energético, né? Porém, ele tem uma potência ali para agir mais no crônico, né? Agora, a ALM é uma diluição de uma escala de 1 para 50 mil. Então, ele é muito diluído, é muito, né? Diluído e pouco agitado. Então, ele tem ali uma energia mais branda, né? Então, a gente utiliza bastante em casos que precisam de medicação todo dia. Em casos que, por exemplo, o animal, como eu tinha dito, não está muito bem, então é um animal idoso, ou ele está num estágio terminal de uma doença, né? Então, é isso. O medicamento homeopático, ele é feito de energia. Esse é o componente dele. Pode ser feito de tanto material mineral, vegetal, né, animal. Então, por exemplo, temos medicamentos que são feitos do veneno da cobra, né, o láquesis, do ferrão da abelha, a apis mellifera. Tem de areia da praia, a silícia, né? Tem ali calcária carbônica, que é a concha ali, né, da ostra. Vegetal, a gente tem a beladona, que é uma planta, né, a camomila, arnica, calêndula, né, são várias coisas. Infindável. Agora, você recebeu uma pergunta aqui, uma dúvida de uma conhecida nossa. Eu quero muito começar a entrosar a minha cachorra com outras cachorras da minha mãe. Porém, elas sempre se estranham. O que eu posso fazer para melhorar essa convivência delas? E se a minha cachorra, se ela for extremamente agitada, se ela é extremamente agitada, influencia na convivência com demais animais? A homeopatia pode ajudar na relação dos animais? Com certeza. Desde que aquilo é um desequilíbrio, né? Seja um desequilíbrio. Porque a gente tem que entender que tem coisas que são do indivíduo, em que são, assim, chega a ser um desequilíbrio energético tão profundo, que não tem como acessar mais, né? É um período, né, um desequilíbrio longo de muito tempo que a gente não consegue mais acessar. Porém, não quer dizer que não conseguimos melhorar. Conseguimos melhorar até um ponto. E isso para qualquer coisa, né? Qualquer sintoma. Porque nenhum é milagroso, nenhum tratamento é milagroso. E eu costumo dizer muito isso, né? Que a gente vai chegar até um ponto. Então, nessa questão da agitação, a gente vai chegar até um ponto, né? Pode melhorar em que não fique mais agitado, fique um animal super bonzinho, tranquilo, e pode ser que diminua a agitação até o ponto que dá, né? A gente vai até o ponto que a energia vital dele permite. Tá. Né? E essa questão da convivência, né, com outros cachorros, tudo isso vai melhorar. A partir do momento que a gente trata a gente consegue melhorar. Claro que daí teria que tratar todos, ver quais são os desequilíbrios pra gente entender, né? Mas essa parte entra muito também da questão de convivência, entra na parte de adestramento também, né? Que daí já é outra coisa. Aí é do Aracaque. Sabe que eu gostei muito, Júnior, que ela citou que tem alguns medicamentos que são feitos com elementos da praia. Isso. Aí, tá vendo? Praia terapêutico também. Exato. Inclusive no meu Instagram tem um post que eu fiz recente de elementos da praia que a gente, né, tem os medicamentos, né? Então eu dei lá o exemplo, né, da calcária carbônica, da esponja tosta, que é uma esponja marinha, né, do cloreto de sódio, né, que é o, né, de cozinha, o sal de cozinha que a gente usa, mas também que dá pra, né, é feito o medicamento, né? Tem, por exemplo, se a gente vai na praia e aí se queima, tem um medicamento homeopático que a gente pode auxiliar, né? Então é super legal. Que legal. Larissa, muito obrigado pela sua presença aqui, foi um bate-papo muito legal. Obrigado. Que bom, eu agradeço muito pela oportunidade, eu adorei estar aqui hoje. E manda um abraço pro seu pai, que é uma pessoa muito querida. Pode deixar. Tarcísio, parece lá jantar, hein? Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.